Esse é o melhor fundo imobiliário para você que é iniciante. Então, se você quer começar a investir em fundo imobiliário para receber aquele dinheiro todo mês na sua conta, detalhe, isento de imposto de renda, esse é o vídeo certo para você aprender a investir definitivamente. Você vai sair desse vídeo e eu quero que amanhã você pegue o dinheiro que você tem, tá? Um pouquinho do que você tem e já comece a investir na prática para você colocar tudo aquilo que eu estou explicando nesse vídeo para você na prática, em ação, para você ver como que as coisas funcionam. Mas antes da gente entrar na parte mais técnica aqui do vídeo, eu te explicar na prática como que isso funciona, e lembrando, tá? Eu vou dividir a minha tela com você, o meu computador, e te mostrar na prática tudo aquilo que eu estou falando, tá? Então não vou ficar na teoria, vou te mostrar na prática de forma resumida. Antes, se inscreva no canal, dá um joinha no vídeo que isso ajuda aí a YouTube distribuir cada vez mais esse vídeo para outras pessoas, e distribuindo para mais pessoas a gente cresce, outras pessoas aprendem, todo mundo sai ganhando. E para você que deu joinha, para você que se inscreveu, meu muito obrigado. Então, dividindo a tela aqui com vocês de forma simples, tá? Antes de eu mostrar para você qual é o melhor fundo imobiliário para quem é iniciante, eu vou de forma bem simples te explicar o que vem a ser um fundo imobiliário, para você que não faz a menor ideia. De forma simples, fundo imobiliário, como o próprio nome está dizendo, é a possibilidade que eu e você e qualquer pessoa tem de investir no mercado imobiliário. Mercado que até então poucas pessoas tinham acesso. Pensa comigo, você tem condições de comprar um shopping e receber aluguel do Burger King, da Renner, da Zara, da C&A? Não, provavelmente não, e eu também não tenho essa condição. E se nós nos reunirmos em muitas pessoas e todo mundo com um pouquinho de dinheiro conseguir juntar um dinheiro maior, colocar dentro de uma empresa, de uma gestora, tá? Essa empresa vai fazer a gestão desse recurso, comprar shopping center, tá? O shopping vai, essas lojas do shopping vai devolver parte desse dinheiro, desses aluguéis aqui para essa empresa. Essa empresa, ela é por lei obrigada a devolver pelo menos 95% desse dinheiro que ela recebeu dos aluguéis para nós, tá? Então, fundo imobiliário é isso. Nada mais do que você, nós pegamos o nosso dinheiro, tá? Colocarmos em uma gestão profissional, alguém profissional do mercado. Esse profissional vai analisar os melhores shoppings, os melhores prédios, tá? Que vão comprar. Ali vão ter clientes que vão pagar aluguéis para essa empresa e essa empresa distribui parte desse aluguel para nós todos os meses. Então, o aluguel que cai ali na sua conta nada mais é do que o aluguel, por exemplo, de uma Renner que pagou ali para o shopping, de um Burger King, de uma C&A, de uma Zara. É claro, o exemplo que eu estou te dando aqui é de um fundo imobiliário de shopping. Você tem vários tipos de fundo imobiliário, mas acho que esse é o mais lúdico, né, para você entender, porque todo mundo já foi algum dia em shopping, sabe do que se trata. Então agora você já entendeu o que é um fundo imobiliário. Então vamos aprofundar um pouco mais o conhecimento. O que eu quero dizer como sendo o melhor fundo imobiliário para iniciantes? Por que eu coloco esse nome que é o melhor? Tá? Então vamos usar esse exemplo aqui, tá? Então vamos supor que esse quadradinho aqui, ó, desse prédio, ele é o fundo que a gente chama de FOF, F-O-F, tá? Então tanto o fundo de fundos ou FOF, tudo a mesma coisa. Por que eu considero ele um ótimo fundo imobiliário para você que está começando, tá? E não só para você que está começando, presta bastante atenção. Então imagina que ele é esse carinha aqui, esse prédio que representa essa empresa, um FOF. Ele, ao invés de investir diretamente num shopping, comprar um galpão logístico, comprar um prédio administrativo, receber os aluguéis e distribuir para você, ele vai investir em outros fundos imobiliários. Como assim, Renan? Presta atenção. Imagina que esse fundo imobiliário aqui, ó, ele investe em 5 shopping centers. Até coloquei aqui embaixo, ó. Então esse fundo investe em 5. Esse fundo aqui investe em 3 prédios administrativos para receber aluguel. Esse outro fundo imobiliário, ele investe em 10 agências bancárias. Sim, existem fundos imobiliários de agência bancária, até a maioria, elas são alugadas pelos bancos, elas não pertencem àquelas agências bancárias, tá? Então imagina que esse fundo investe nisso. Você pode investir de forma diretamente nesse e nesse, tá? Ou você pode investir de forma indireta nesses fundos imobiliários, como investir num FOF. Porque quando você compra a cota desse cara aqui, desse FOF, ele vai comprar a cota desses fundos imobiliários. Então você está com uma única cota, investindo nesse aqui, comprando cotas de vários fundos imobiliários. Você está extremamente diversificado. E eu vou te dar um exemplo prático aqui, tá? Chamado SNFF11. Esse aqui é um exemplo de FOF, não é o único, existem vários FOFs no mercado, mas eu quero te mostrar um pouco desse
para você entender um pouco melhor a dinâmica de um FOF. Eu entrei aqui no site Status Invest, tá? Lembrando, esse site aqui, ele não sou patrocinado por esse site, é porque eu gosto bastante, porque ele tem muita informação e de forma concisa aqui, eu consigo enxergar tudo, eu gosto bastante. E ele é um site que ele mostra todos os investimentos disponíveis, tá? Você não investe através dele, você visualiza as informações através desse site. E eu entrei no SNFF11, basta você jogar aqui na lupinha, tá? Você joga o ticker SNFF11 ou qualquer outro investimento e ele vai te dar as informações. O que a gente consegue ver de cara? Que uma cota dele custa R$70, ou seja, você já consegue investir nesse tipo de fundo imobiliário com apenas R$70, tá? E o que ele nos mostra aqui também? Que os dividendos que ele está distribuindo hoje está em aproximadamente 13,12% ao ano, o que é muito bom, tá? Isso aqui é mais de 1% ao mês de dividendos. Isso aqui é um valor muito bom, tá bom? Renan, você falou que ele investe em outros fundos imobiliários, exatamente, tá? Mas antes de eu te mostrar em quais fundos ele investe, você vai entender o tamanho da diversificação, o quão é completo um FOF, tá? Presta bastante atenção, tá? Olha só, aqui ele mostra aqui a data do pagamento dos dividendos. Renan, quando que eu vou receber esses dividendos? Tá escrito aqui, ó, praticamente todo dia 25, tá? Alguns dias cai no dia 23 do mês, mas no geral a maioria é dia 25, tá? Alguns dias no dia 24... Mas você vê, ó, entre 23 e 25, esse fundo imobiliário ele paga todos os meses. Qual que ele paga, Renan? Atualmente ele tem pago 72 centavos para cada cota que você tem. Então lembra? Custa R$70 uma cota. Então se você comprar uma cota, você vai receber aqui todo mês 72 centavos, tá? É mais ou menos esse cálculo aqui. Então você vê aqui, ó, pagou no mês 7, mês 6, 5, 4, 3, 2, 1, de forma recorrente. Teve até alguns meses que ele pagou um valor a mais, como por exemplo aqui, ó, pagou R$1 por cada cota. Então isso pode acontecer, tá? Às vezes um FOF, eles vendem fundo imobiliário e aí recebem uma receita maior do que de costume. E esse dinheiro também que eles ganharam, eles precisam distribuir para nós pelo menos 95%. Logo a gente também ganha um pouco a mais, tá? E aqui é que está o grande segredo. Exatamente isso que eu quero que você entenda. Aqui embaixo, ó. Presta bastante atenção. Aqui, ó, portfólio do SNFF11. Olha só que interessante. Aqui ele vai mostrar todos os fundos imobiliários que esse SNFF11 investe. Tá? Então, onde ele tem o dinheiro dele investido? Então, por exemplo, a maior posição desse fundo imobiliário é nesse RELG11. Tá? Então, ele tem aqui ó, 24 milhões de reais investido nesse fundo imobiliário. Tá? O que corresponde a aproximadamente 7% do dinheiro do fundo, tá? Aproximadamente 7% ele está nesse fundo imobiliário. O segundo aqui é esse RECR11, tá? Ele tem aqui, ó, 13 milhões de reais. Quantas cotas? 157 mil cotas. E aproximadamente 4%, né, um pouco menos do dinheiro dele está dentro desse fundo imobiliário. O que significa isso, Renan? Lembra daquele exemplo que eu te dei no slide? Vamos supor que esse fundo imobiliário tenha 10 prédios administrativos, é tudo exemplo, tá? Vamos supor que esse aqui tenha 20 shopping center, esse tenha 10 agências bancárias, esse tenha 15 galpões logísticos. Agora, imagina o tamanho da diversificação que um fundo desse não tem. Porque olha só, ele investe 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai indo, ó. Olha o tanto de fundo imobiliário que esse cara investe. Olha que absurdo. Olha o tanto. Então aqui, ó, 8 páginas para mostrar a quantidade de fundo imobiliário. Eu não sei se tem aqui a quantidade. Ele mostra aqui o patrimônio, né? Então esse fundo tem um patrimônio de 74 milhões, aliás, 250 milhões de reais, tá? Investidos. E assim, sei lá, é por volta de 30, 40 fundo imobiliário que esse FOF investe. Então, qual é a questão? A questão é que você está comprando um fundo imobiliário e toda aquela preocupação que você teria de ter que ficar analisando o fundo imobiliário, analisando o cliente, analisando diversificação, que isso dá um trabalho, tá? Não que seja ruim, mas dá um trabalho e talvez você não queira ter esse trabalho. Então você delega para que um FOF, um fundo imobiliário de fundo, faça essa análise por você. Porque é interessante para o FOF o quê? Ganhar dinheiro, porque quanto mais ele ganha, você também ganha. É bom para todo mundo. Né? Então ele quer fazer uma boa administração, porque quanto mais ele performar melhor, mais as pessoas vão querer investir nele. Logo, mais dinheiro ele ganha. Então, quanto melhor ele for conseguindo performar e distribuindo dividendos, melhor para todo mundo, tanto para a gestão do fundo
quanto para você que é cotista. Então, o poder de diversificação desse fundo imobiliário é, assim, gigantesco. E como eu disse, esse não é o único exemplo de FOF, esse é um dos exemplos, né? Mas você vê aqui o poder de diversificação dele que é gigantesco. Então imagina, com um único fundo imobiliário, você pode ter centenas ou milhares de escritórios, de shopping, de lojas, de galpões logísticos, tudo isso dentro de um único fundo imobiliário. Então você está aí extremamente diversificado. E toda aquela análise que tem que fazer em cima do fundo, quem faz são eles. Então, em algum momento eles analisaram, avaliaram e chegaram na conclusão que era interessante investir nesse fundo imobiliário. Tanto é que eles colocaram 24 milhões de reais. Quer ver um outro exemplo? Aqui na oitava posição, você tem, por exemplo, esse VISC 11. Tá? Você vê que ele só tem R$1.000. Provavelmente ele já teve mais dinheiro, só que por algum motivo eles venderam e resolveram diminuir a posição. Só tem R$1.000 nesse fundo. HLG, LG 11, venderam também, só tem R$3.000. Tá? Então, o que eles fazem? Eles fazem essa rotação dos investimentos. Então, eles investem num fundo imobiliário. Se aquele fundo imobiliário não tiver mais interessante, eles vendem. E aí, esse recurso que eles ganham, eles distribuem também para os cotistas. Então, toda essa análise mais técnica, essa análise mais profunda, quem faz são eles. Tá? E aqui você consegue ver todos os fundos imobiliários que ele tem investido. Então, se você quiser ver, por exemplo, por que esse aqui está na primeira posição? Você clica e automaticamente o site te indica para lá, tá? Então você vê que esse é a primeira posição do fundo e você consegue ver as informações dele. Ele custa R$68, distribui 9% de dividendos aqui por ano, né? Você vê aqui que a cota dele, a mínima das últimas 52 semanas foi de 48, a máxima foi de 74, hoje está em 68, então está bem próximo das máximas ali. Ele mostra a valorização dos últimos 12 meses, está em 22% de valorização em um ano, que é muita coisa. Então você consegue estudar também cada um dos fundos imobiliários que ele tem em carteira. O que não há necessidade, né? Para pensar, quem sabe melhor de um fundo imobiliário, quem sabe melhor de um investimento? Nós, pessoas comuns, que têm outros trabalhos, outras coisas para fazer, ou aquele gestor profissional que está o dia inteiro respirando no mercado financeiro, que está ali estudando, que está se dedicando naquele assunto, tá? Então, o ponto central desse vídeo para você entender é isso. Então, para você que quer começar a investir em fundos imobiliários, a minha indicação é comece investindo em FOF. Lembra? FOF. Se você colocar no Google, você vai ver ali dezenas de fundos imobiliários nesse tipo. Você pode escolher, ver qual faz mais sentido para você e colocar o seu dinheiro e ficar despreocupado, porque toda a gestão é feita por eles. Você, de prático, o quê? Só recebe o dividendo, só cai na sua conta aquele dividendo bonitinho ali para você reinvestir ou gastar com o que você quiser, mas é óbvio que a minha recomendação vai ser sempre reinvestir todo o dinheiro que cai na sua conta. Então, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, encaminhe aí para o seu amigo esse vídeo, que quer aprender a investir em fundo imobiliário, e assim, não adianta você assistir um vídeo e não praticar, tá? A partir de amanhã, vai lá, pega R$70, que eu sei que você tem, R$70 aí, todo mundo tem R$70 sobrando, coloca e você vai entender a dinâmica de como que funciona na prática. É isso, obrigado e até o próximo vídeo.